cresci numa família de descendentes de japoneses, onde meu pai era descendente de japonês, minha mãe também. Tinha um irmão mais velho, 2 anos mais velho que eu. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, que desde cedo trabalhava muito para ajudar a família. Ter isso como exemplo para mim que foi importante até hoje, que eu guardo comigo até hoje. Essa coisa de ser um homem trabalhador, tudo, não só de saber da história, mas ver o meu pai desde pequeno muito trabalhador. Isso me deu uma inspiração muito grande para ir para esse lado, né, do trabalho. E minha mãe, ela sempre foi para mim um grande exemplo de pessoa boa, né, de fazer o bem, sem ficar falando muito, mas falando com as atitudes, né? Então eu cresci numa família assim, sempre tive um sonho de ter uma família, idealizei muito uma esposa perfeita, que fosse bonita, tivesse um bonito corpo, que fosse inteligente, tantas qualidades, né? E essa mulher, ela não aparecia, né? Eu tinha as minhas namoradas, mas sempre queria ir trocando, né? Achando que o problema era só trocar e eu é que teria que mudar, né? Comecei a ver que eu é que teria que mudar e não as pessoas. Eu nasci num lar católico e isso me deu muita base, né, na minha criação, porque eu nasci numa época que meus pais estavam se separando, né? Mas eu tive a minha avó, né? Meu irmão começou a trabalhar com 9 anos de idade para sustentar a nossa casa, né, nossa família, na ausência do nosso pai, né? E aí fui me desviando um pouco, né? Fui vindo a rebeldia, né? Comecei a frequentar muito o barzinho de rock e isso era um grande vício na minha vida, né? Eu gostava muito de estudar, porém tinha essa coisa, né? Esse vício do rock, né? Que atrapalhava um pouco, né? E aí eu me lembro que uma vez eu estava em um desses shows de rock e era muito... tinha umas coisas muito satânicas, né? E eu olhei assim pra mim e falei, nossa, eu não sou isso, né? Não é pra eu estar aqui, né? Olhei pro céu e falei, né? Falei pra Jesus que eu queria voltar, né? E aí nisso eu comecei numa busca, fiquei uns 3 anos indo nas missas direto. Comecei a parar um pouco de andar com os meus amigos, de ficar indo em barzinho, de bebedeira, essas coisas. Já estava sozinha, já só nessa busca, né? Na busca de ter uma alegria, uma felicidade dentro de mim que eu não encontrava, né? Eu buscava em vários lugares, não conseguia achar. E aí eu pensei que com Deus eu acharia isso, né? E foi esse o caminho que eu comecei a trilhar. Eu gostei muito da Vanessa desde o primeiro dia que eu vi ela no grupo de jovens. Porém, eu tinha muita vergonha, timidez, isso dificultou da gente estar se conversando. Aí, a primeira vez que a gente conversou foi no Yeshua que ela fez, participou e eu estava ajudando. Mas eu estava vivendo um momento muito forte de busca para saber qual era a vontade de Deus para a minha vida. Então eu estava buscando muitas coisas de Deus, então acabei escolhendo por Deus. Com muito medo assim, de perder a mulher da minha vida, né, que eu tinha encontrado finalmente, mas eu fiz uma escolha radical, tive que pedir muita ajuda para Deus para tomar essa decisão. Continuei esse caminho de fraternidade, depois escola de missão, nessa busca do discernimento, confiando tudo em Deus e que eu escolhendo por Ele, a Vanessa, se fosse para ser minha, ia ser minha, né? Independente do tempo que passasse. E lá no grupo de jovens, eu ficava olhando, né? O pessoal tudo bem mais jovem, assim. Eu tinha 26 anos naquela época. E aí eu comecei a ver o Rodolfo lá, né? Só que eu não sabia o nome dele, né? Aí eu ficava assim, nossa, aquele japa é bonito. E aí eu lembro que uma vez eu me encontrei com ele na rua, não sabia nem o nome dele, né? E aí dentro da minha cabeça eu falei assim, eu vou casar com esse japa. E aí foi que me chamaram para fazer o Yeshua, né? Eu fui atrás, na verdade, aí fiquei sabendo do retiro Yeshua da Missão Belém, que é um retiro para jovens.
E aí eu fui fazer. E aí quando eu cheguei nesse retiro, quem estava coordenando esse retiro era o Japinha bonitinho da paróquia. Eu precisava dar meu nome para fazer o retiro vocacional da Missão Belém, né? Aí eu cheguei lá e perguntei quem era o Rodolfo, e o Rodolfo era justo o Japa bonitinho da paróquia. Que eu tinha que dar meu nome e meu telefone para ele, para poder fazer um retiro vocacional, porque eu não sabia se eu ia ser freira ou se eu ia me casar. Então, fui caminhando, né? E nisso o Rodolfo já tinha selado um compromisso com Jesus, né? De dar um ano da vida dele para Deus, fazendo um voluntariado na escola de missão. E aí eu sabia que eu ia sofrer um pouco, né? Porque eu estava gostando dele, mas sempre com aquela escolha profunda por Jesus, né? Sempre buscando fazer a vontade de Deus. E aí eu fiz isso através das formações, eu fiz isso através da direção espiritual, através dos formadores, né, que também ajudavam. Fui para a escola de missão, fiquei um ano fazendo uma experiência de discernimento vocacional, onde tinha uma rotina de comunhão diária, oração, a gente rezava 3 terços por dia, 2 horas de adoração, terço da misericórdia, todos os dias a escuta da palavra pelo diário espiritual, né? E isso me ajudou a discernir bem, né, a minha vocação. Só que nisso eu comecei a mergulhar mais profundo, indo para a rua, toda vez saía da faculdade, já na sexta-feira à noite já ia para o barraco dos missionários, queria ficar sempre perto deles, né? Eu senti uma alegria muito grande, que eu não lembrava de nada, né? E eu comecei a pensar que talvez a minha vida não era para ser uma mulher casada, com filhos, né? Eu ia para a rua e eu ficava muito feliz. Só que eu já sabia que Deus estava me pedindo, né? Esse um ano também de discernimento vocacional. Então já era uma coisa assim que já estava muito tranquila, já tinha entregado esse ano para Deus, né? Estava me preparando, fazendo projeto de vida para entrar, né, na escola de missão no ano seguinte. E aí nisso o Rodolfo saiu, né, da escola de missão com discernimento vocacional, discernimento fechado para matrimônio, e nada impedia da gente ficar junto a não ser a vontade de fazer a vontade de Deus, né? A decisão por Jesus. Eu falei, agora finalmente, né, vou voltar a falar com a Vanessa, tudo, né, poder falar o quanto eu gosto dela, que eu queria ficar com ela e formar uma família, tudo aquela coisa. Porém, nesse ano que eu saí, ela entrou para fazer a mesma experiência de um ano, né, de discernimento vocacional. E aí nisso, no final do ano, eu lembro que eu estava muito feliz, eu tinha fechado com serenidade a minha vocação, né, para o matrimônio, e fiquei feliz, né, com bastante esperança, né, de sair e ver o que Deus tinha para mim. Eu já tinha me despojado de tudo, né. E aí nisso eu voltei para minha casa e como o Rodolfo tinha vindo visitar, né, o sobrinho dele no Brasil, no mesmo mês que eu ia sair da escola de missão, a gente conversou um pouco e aí depois a gente foi reatando a amizade, né. A gente ficou ainda conversando por uns 4 meses e eu fui conversando com o meu diretor também, e aí depois a gente decidiu namorar, né. Esperando mais à distância, a gente voltou a se falar, começamos a namorar, eu lá no Japão, ela aqui no Brasil. Agora, né, em 2019, no mês 2, que ela conseguiu chegar no Japão e a gente começou realmente a nossa vida juntos, né, fazer uma experiência de namoro juntos e tudo. 5 anos aí de indas e vindas e desencontros. Eu lembro que eu falei para Jesus que o homem da minha vida, ele tinha que escrever para mim a passagem de Eclesiastes 3. A gente tem essas coisas, né? Às vezes o homem está se matando para estar com você, né? Tá demonstrando concretamente que te ama e você ainda fica pedindo sinais, né? E aí foi muito engraçado que
A gente estava nesse processo de visto, enquanto o visto não saía, o Rodolfo veio me visitar aqui no Brasil e ele preparou toda uma surpresa, né? E aí quando eu cheguei em casa, tava ele lá, né, com toda a minha família, com a comunidade lá, Missão Belém, na minha casa, todo mundo apertadinho lá assim, e foi aquela surpresa, né? E aí eu cheguei em casa, todo mundo lá, e aí alguém me empurrou assim um pouquinho, e aí quando eu ando um pouco eu vejo o Rodolfo com um buquê de flores enorme assim. E aí foi muito engraçado que no buquê de flores tinha um cartão e quando eu abri, estava escrita a passagem de Eclesiastes 3. Cheguei lá e aí expulsei o Rodolfo de casa, ele foi morar num apartamento, eu fiquei na casa dele. E para as pessoas do Japão, né, na área que a gente mora lá, que é tudo muito caro, né, a gente mora perto de Tóquio, então o aluguel é muito caro lá, as pessoas achavam que era loucura, né? E algumas pessoas, assim, servos de Deus mesmo, bem obedientes e tementes a Deus, falaram, não, continua assim, continua assim, vivendo a castidade, morando separado, que isso vai dar muito fruto. E assim a gente ganhou um pouco de força através dessas pessoas, né? É que de colocar Deus em primeiro lugar mesmo, procurar a ajuda de algum diretor espiritual, foi necessário, né? Por mais que eu não concordasse com o tempo que ia demorar, com as fases, né? Tudo tem o seu tempo, né? Demorei muito para aprender essa passagem, né? De que tudo tem o seu tempo, de Eclesiastes 3, né? Que tá gravado na nossa aliança. Então é muito forte, né? O tempo de Deus, a obediência, né? Fazer o que Deus está falando e não o que eu penso que eu sei, o que eu sinto, né? Então isso fica muito forte para mim. Eu procurei ser fiel a Deus primeiro, para depois eu conseguir ser fiel a um homem que não é perfeito, né? Tudo isso aconteceu na minha vida, de eu ter discernido a vocação, de eu ter reencontrado o Rodolfo, foi uma alegria tão grande que não tem explicação, não dá para medir essa alegria que Deus dá, né? E é Ele que dá. Então acho que a fidelidade, a escolha profunda por Deus, a determinação, matar mesmo a nossa carne, se despojar de tudo que é nosso e colocar Deus no centro, depois todas as outras coisas encontram o seu lugar. Casar no Rainha da Paz, né, que foi um lugar onde eu fiz pastoral, onde o Rodolfo também fez pastoral. Então é um grande presente. Para mim, o matrimônio, nossa, eu sempre agradeço a Jesus, porque isso foi a minha surpresa que Ele deu no final. O meu coração, ele tá bem assim, esperançoso para esse momento, né? Eu esperei bastante para chegar esse dia, fiz um caminho de discernimento vocacional, fiz um caminho de espera que acabou sendo por causa do visto, sendo por causa do dinheiro que a gente não tinha por causa das passagens, sendo por causa de tantas coisas, mas hoje eu vejo que foi Deus, né? Foi vontade de Deus, eu me coloquei na vontade de Deus e todas essas coisas aconteceram. E eu quero dizer pro meu Japinha lindo que eu amo muito ele e que desde quando eu conheci ele eu nunca mais, meu coração nunca mais ficou em paz em pensar em outra coisa ou em outra pessoa a não ser ele. E eu tinha, de algum modo, eu tinha certeza no meu coração que a gente ia ficar junto, né? Apesar das nossas escolhas, apesar de você ter ficado tão distante de mim, né, do outro lado do mundo, mas eu procurei ser fiel a Deus para esse dia chegar, né? Para eu estar junto com você, porque você sempre foi a pessoa que eu mais amei na minha vida. E para a Vanessa agora, eu quero falar para ela que eu amo muito ela, quero pedir desculpa pelas coisas que eu fiz que magoou ela, alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer, qualquer coisa que tenha deixado ela triste, quero pedir desculpa, quero pedir perdão nesse momento, dizer que eu amo muito ela, vejo nela uma amiga, vejo ela uma irmã, igual eu sempre falo, a minha irmã Esperança, né, que sempre foi
a esperança de resgatar uma família de que eu achei que já estava tarde para ter, né? Então eu falo muito que ela é minha irmã Esperança, minha namorada, minha esposa, e vejo nela também uma mãe que vai ser muito boa para os nossos filhos, né? Então quero dizer que eu amo muito ela, que ela é a pessoa que Deus mandou para mim, que é a mulher da minha vida. Te amo, Vanessa. E depois de toda essa nossa história, o tempo passou, o mundo girou, e o que eu aprendi de tudo isso é que, na dúvida, eu devo escolher por Deus. Isso eu aprendi, assim como diz Santa Faustina, confiar mais em Jesus do que em mim mesmo, né? Então, o que eu aprendi foi isso, né? De confiar mais em Jesus do que em mim mesmo e, na dúvida, escolher por Deus. Também queremos agradecer aos nossos familiares, a nossa família também Missão Belém, que durante esse período sempre esteve do nosso lado, nos apoiando, ajudando, né? Que esse relacionamento ele foi para frente, não foi só graças a nós dois, né? Mas com todo o apoio que vocês nos deram, né? Com tudo que ensinou pra gente, que se hoje eu tô do lado do meu irmão Alegria, foi por causa dessa ajuda também de vocês, né? Muito obrigada. Muito obrigado a todos, então, os nossos amigos, familiares, a comunidade. Paz e alegria.